diferença entre você fazer perguntas inteligentes, que são perguntas abertas, ou você fazer perguntas que são fechadas? Bom, vamos tentar trabalhar um pouquinho. Vocês lembram aquela descida que eu falei? Acho que está desligado aqui. Agora sim. Lembram do texto? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque a gente está falando das competências da graça e as competências da verdade. A descida, que é escutar, fazer perguntas, afirmar e descobrir as emoções. Tá bom? É isso aqui o nosso foco nessa tarde. No outro módulo, a outra parte. Lembre-se, gente, que isso é discipulado, tá? Não que a gente... Gente, tem gente que fala sobre a questão do coaching. Tem coaching complicado por aí, tá? Tem coaching de fundo de quintal, tá? Mas tem coaching sério. E a gente vai entender que Jesus usava ferramentas de coaching também. Na verdade, ele que desenvolveu. Vamos lá? Vocês entenderam esse processo? A gente está aqui. Beleza. Olha que frase interessante. Dizer às pessoas o que elas devem fazer reforça a dependência, enquanto o coaching desenvolve capacidade. Tem diferença. A gente quer desenvolver nelas a capacidade de pensar. Pensa na seguinte história. 3 pessoas chegaram para um sábio padeiro pedindo pão. Elas estavam com fome, na verdade, elas pediram alimento. Para as 3, o sábio disse o seguinte, ele disse assim, vocês podem escolher pão, trigo ou a semente do trigo, o que você quiser. O que você escolheria? O primeiro falou assim, eu quero pão. É claro, ele queria saciar a fome naquele mesmo momento, né? O segundo disse assim, não, eu quero trigo porque eu posso fazer bolo também, posso fazer outras coisas. E o terceiro chegou e falou assim, eu quero a semente, porque eu posso plantar, eu posso ter farinha para fazer o que eu quiser e ainda posso alimentar outras pessoas. O primeiro alimentou sua fome por pouco tempo. O segundo também por pouco tempo, mas satisfazendo os desejos. Mas o único que pensou nos demais foi o terceiro e que elaborou uma estratégia. Nós não precisamos dar pão para as pessoas. Nós precisamos dar sementes. Tá bom? Sementes. Vamos lá. A gente já viu isso aqui. Você pode ignorar, fingir que está escutando, escutar alguma coisa ou outra, escutar de maneira atenta ou escuta empática, que é o que a gente está trabalhando. Tá bom? Bom, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês conhecem... Gente, vamos para mais... Opa! Conhece os Barbichas? Então tá. Existe um programa chamado Só Perguntas. Na verdade não é o programa tinha um outro nome, não me lembro agora, mas o quadro era Só Perguntas. E ele vai explicar que eles só podem se comunicar fazendo perguntas. Gente, vamos para mais um jogo. Esse jogo se chama Só Perguntas. Todos jogam, 2 começam. É o seguinte, Elídio. O Elídio reveza aqui com o Luke, o Andy fica revezando com o Daniel. Eles podem jogar apenas através de perguntas. O objetivo é eliminar quem está lá. Só se pode perguntar, não se pode fazer absolutamente mais nada. Vamos ver, eu preciso só de um lugar. Zoológico tá bacana, bonito, legal isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e só pergunta, zoológico, valendo. Você viu as girafas? Ela tá perto do elefante? Você não sabe reconhecer uma girafa e um elefante? Quantos macacos tem nesse zoológico? Você usou o banheiro feminino? Quantos macacos há no zoológico? Não é um monte? Você não sabe contar? Você acredita que só até 5? Então você acha que tem mais? Ali não é outro macaco? Você não tá vendo um monte de cabecinhas? Não! Onde foram os leões? Eles não estão perto do elefante, perto da girafa? Você não sabe fazer silêncio, rapaz?
menos vai fazer diferença? O que será essa fumaça? Será que é um monstro de Lost? Vai matar a gente? Aqueles não são os animais fugindo! Oh, meu Deus, você viu o instrutor? Não é ele o instrutor? Não me parece instrutor. Tome cuidado, esse é uma não é uma pergunta! Uma não pergunta! Tia, posso dar comida pros animais? É amendoim? Pode ser bacon. Será que bacon não pode dar pro elefante? Ele vai pegar com a tromba. Talvez ele... Não são todos os vídeos que dá para assistir, mas esse era um deles. Incrível, né? A sabedoria para você responder uma pergunta com outra pergunta, né? Bom, deixa eu voltar. Jesus era assim. Existe um livro, ao contrário do que se diz, né? Jesus é a resposta, e o livro se chama Jesus é a pergunta. E o autor ele fala que nos 4 evangelhos Jesus fez 307 perguntas. Fizeram para ele 183 perguntas e ele respondeu apenas... E aí, Jesus perguntava ou respondia mais? Vocês estão entendendo, gente? A pergunta leva a pessoa a raciocinar, desde que seja uma pergunta inteligente, desde que seja uma pergunta aberta. As respostas normalmente não tendem a auxiliar ninguém, porque nós fazemos aquilo que está dentro do nosso coração. Ele era 40 vezes mais interessado em fazer perguntas que responder. Jesus não oferece respostas fáceis. O que ele faz? Perguntas difíceis. Quer ver algumas perguntas difíceis que ele fez? O que quer que eu faça por você? Não foi assim? Quem dizem que eu sou? Por que me chama bom? Interessante essas perguntas, né? Perguntas incríveis, gente, para fazer as pessoas raciocinarem. Perguntas são indispensáveis para ajudar as pessoas a refletirem e ganharem clareza. Está na hora de nós fazermos perguntas. Esse é o nosso foco. Olha que frase interessante desse livro. Não faz sentido dar a você uma ferramenta útil a menos que você possa colocá-la em uso. Um pouco mais de perguntas, um pouco menos em dizer às pessoas o que elas devem fazer. Diz o segredo do sucesso de relacionamentos e de um coaching eficaz. Vocês percebem que o processo do discipulado é você levar a pessoa a raciocinar? Gente, quem tem filhos? Você já pensou, em vez de responder para ele, perguntar? O Emanuel começou com uma frase assim, o que é isso? Como que é o nome disso? Ele fala, como que é o nome disso? Como que é o nome disso? Aí eu comecei a reparar que ele perguntava para algumas coisas que ele não conhecia, mas para coisas que ele conhecia também. E aí eu mudei a minha forma de responder para ele. Eu falava, é isso, é aquilo. Aí quando ele me pergunta agora assim, o que é isso? Eu falo, ou como que é o nome disso? Eu falo assim, qual você acha que é o nome? E ele começa a responder. É claro que o Emanuel eu não vou poder fazer uma pergunta aberta ainda para ele. Mas depois eu vou perguntar assim, o que você pensa sobre isso? O que você acha disso? O que você pensa a respeito desse detalhe? Vocês entenderam? Para que a gente possa estimular. Eu podia dar uma resposta para o meu filho. A resposta vai desenvolvê-lo tanto quanto uma pergunta? Não, a pergunta vai desenvolver muito mais. O líder do futuro, né? O Peter Drucker escreveu um livro e ele coloca uma frase fantástica. O trabalho mais difícil não é encontrar a resposta certa, é descobrir a pergunta certa. A pergunta certa fez invenções incríveis acontecerem. Vocês entendem, gente? Normalmente numa conversa também tem um outro detalhe. A gente pensa mais no problema do que na solução do problema. A gente pensa só no problema, esquece de entender que o problema ele sim tem uma solução e a gente precisa correr atrás dessa solução. A tendência é dar para o outro aquilo que nós consideramos importante, aquilo que é importante, né? Porém o líder precisa entender. O que é importante é o que o outro quer. O que nós estamos fazendo é algo ainda mais profundo. O que é importante para o outro é o que Deus deseja. É o que Deus deseja para a vida dele.
Vocês estão entendendo? Esse é o processo que a gente quer utilizar. Não é simplesmente algo simples. É o que Deus deseja para a vida dele, é o propósito de Deus para a vida dele. Você tem como saber o propósito de Deus para a vida de outra pessoa? Não porque foi feito para ela, mas Deus sabe, Deus vai poder proporcionar. Mas Ele nos usa como instrumentos para fazermos as pessoas encontrarem esse processo. Lembram do elástico? Estou com o elástico aqui na mão para não esquecer. Vocês lembram? Eu posso rebaixar o plano de Deus para mim. Ou eu posso crescer na direção desse processo que Deus tem para mim. Você não tem como escolher pela pessoa, mas você tem como escolher por você. Esse é o processo. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: você não depende de meios externos para ser feliz. Uma senhora, a mesma coisa em outras palavras, uma senhora do meu distrito, uma senhora muito sábia, ela dizia assim: as pessoas só fazem comigo o que eu permito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você não pode achar que tudo que acontece na tua vida traz a tua felicidade. A tua felicidade é buscada através do teu crescimento pessoal. E o crescimento pessoal das pessoas acontece através das boas perguntas sendo feitas. Nós queremos pessoas que façam boas perguntas. Outra coisa, por que nós julgamos e o nosso julgamento é errado? Isso aí. Nós julgamos sobre a nossa ótica. Eu tenho a mesma experiência de vida que vocês? Por que não? Vocês entenderam? Música, eu vou discutir com a Lídia, com a irmã Léo sobre música. Esses dias o ministro de música da igreja falou assim: e aí, pastor, você gostou? Eu falei: para mim estava ótimo. Ele falou assim: não, tem muita coisa para melhorar. Ué, no meu julgamento está tudo tranquilo, mas no dele não está. É diferente, gente. O processo de conhecimento, de conteúdo, de experiência são diferentes. Eu não tenho como julgar o do outro. É por isso que eu não tenho nem como julgar o meu mesmo, porque nem eu me compreendo. Gente, você que é casado sabe. Não, eu casei porque eu conhecia muito bem a pessoa que está do meu lado. Engano seu. Engano seu. Até hoje eu estou conhecendo minha esposa, ela me conhecendo. O pastor Assad Bechara, vocês já ouviram falar dele? Um dia o meu sogro falou para ele: nossa, pastor, você é muito conhecido, acho que não tem ninguém que não te conheça, né? Aí ele respondeu assim: nem eu me conheço. Nossa, frase de quem sabe o que diz. Será que travou aqui? Aí, agora vai. Um guia prático para fazer perguntas. Siga o seu coração, a intuição, principalmente as mulheres. Intuição, não estou falando sobre algo tem uma outra, sensitivo, místico. Gente, existem pessoas intuitivas porque o raciocínio delas é diferente. Então, fique tranquilo. A gente não está falando de intuitivo nesse sentido. Mas o que a pessoa precisa? A gente vai ter que trabalhar com o quê? Com a empatia, com a clareza, com essa afirmação, nomeando os problemas. Procure pelos sentimentos mais claros. Eu estava passando numa tríade ali e falei assim: a pergunta fala assim, o que mais? Fala para mim o que mais. Eu me lembro um dia que eu estava no módulo lá no Rio Grande do Sul, no segundo módulo como hoje, lá no Rio Grande do Sul, e foi feita uma pergunta. A pergunta era bem simples. O que você sonha para você no futuro? O que você quer para você no futuro? Aí a pessoa começou a responder assim: eu não queria que tivesse assim, não queria que tivesse assim, não queria. A pessoa continuou a palestra dizendo assim: obrigado pela resposta. Eu falei assim: mas ele não respondeu a pergunta. A pergunta é o que eu queria. E ela começou a responder o que eu não queria. Alguém já perguntou para você sobre o seu sentimento? Como que você está se sentindo hoje? O que você responderia para mim? Como é que você está se sentindo hoje? Bem. Oi? Com sono. Bem. Bem é sentimento? Estou me sentindo bem. Isso é sentimento? Por que a gente responde bem? Não quer responder. Estou com tanto sono que eu não quero responder. Vocês entenderam, gente? A gente não sabe responder porque a gente não sabe nomear sentimentos. É por isso que uma criança, todo pediatra fala assim: você tem que aprender ele a entender o que é sentimento. Então, acontece alguma coisa, algo deu errado ou foi diferente do que meu filho planejou, eu preciso sentar com ele e dizer assim: filho, você está sentindo raiva. Raiva é assim. Vocês entendem? Você está sentindo medo. Esses dias ele falou assim: eu não quero cumprimentar essa pessoa. Eu não quero cumprimentar ela. Aí ele não sabia explicar. Eu falei: filho, o que você está sentindo é vergonha. Você até gosta da pessoa, mas você não consegue falar com ela. Então eu fui explicando. Aí ele começa a dizer assim: eu estou com vergonha. Vocês entenderam, gente? A gente precisa ensinar as pessoas o que realmente são sentimentos. Procure pelos sentimentos mais claros.
responder de mais ou de menos. Você tem que ser equilibrado, nem de mais, nem de menos. Você tem que resumir, lembra do resumir? E lançar outras perguntas. Diz assim, qual o sentimento, o que você sente sobre isso? Me fale mais um pouco sobre isso. Essas perguntas são perguntas inteligentes, abertas. E nunca se esqueça, tudo isso aqui é substituído por esse ponto aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem habilidade nenhuma que supere isso. Resumindo para a gente então, faça uma pergunta de cada vez. Tem gente que acha que é passa ou repassa, né? Uma metralhadora, enche a pessoa de perguntas. Outro ponto, pense, isso aqui é muito importante, coloque para a pessoa o que você tem em mente. Sabe aquela pergunta que eu disse para vocês? Sobre o que nós vamos conversar hoje? É interessante nesse sentido, deixa a pessoa falar. Então, não traga o assunto, permita que a pessoa fale. Outro ponto, e o que mais? Essa pergunta aqui é fantástica. Quando alguém vier contar um problema para você, e eu estou me lembrando da minha psicóloga, ela diz assim, quando alguém fala de você, não, como é que é? Quando alguém fala de mim, ela fala mais dela do que de mim. É isso, né? Não é interessante essa frase? Quando alguém vem trazer um monte de reclamação para você, ela está falando mais dela do que de você. Então pergunta para ela assim, é mesmo? O que mais? Gente, faça essa pergunta, você vai ver como vai ser revolucionário o processo. Quando você vai reclamar dos outros, lembre que você está reclamando mais de você do que dos outros. Tá bom? Bom, vamos lá então. O que evitar então? Fazer um interrogatório, fazer um julgamento ou ficar insinuando as coisas. Por quê? Porque muitas vezes as nossas perguntas são assim, você não acha que A gente induz a resposta, gente. A gente já dá a resposta. A ideia é que não se dê resposta. Permita que a pessoa traga o assunto. Então, faça perguntas abertas sem que ela chegue a uma conclusão, sem que você chegue a uma conclusão por ela. Vocês estão entendendo essa situação de insinuar? Vocês entenderam ou não, gente? Você faz uma pergunta dizendo a resposta. A ideia é que a gente faça perguntas abertas, que não venha essa resposta tão pronta assim. O que é o mais importante? Descobrir quem é o culpado do problema ou achar a solução do problema? É isso que a gente quer. Achar a solução do problema, não o culpado, tá bom? Faça sempre perguntas com foco na solução. Agora sim, ó, perguntas poderosas, alguns exemplos, ó. O que você quer alcançar até o final deste processo de coaching? Enquanto você estiver no caminho para atingir o seu objetivo, o que fará para não fugir do foco? Olha o que mais. Você tem um desempenho espetacular nesse período. O que você acha que foi determinante para isso? Vocês entendem perguntas abertas, gente? Vou colocar mais alguns exemplos. Essa que eu acho muito interessante. O que você tem feito para alcançar seu objetivo? Essa pergunta é incrível. Sabe aquela pessoa que vem metralhar um projeto para você? Faz uma pergunta aberta para ela. De 0 a 10, qual o seu nível de comprometimento com essa tarefa? Decora essa pergunta aqui, gente. Ela é muito importante. Decora essa pergunta aqui, tá? De 0 a 10. O acorde. Quando alguém não fizer as coisas, ou quando alguém não estiver indo na reunião do grupo base, sabe o que você vai fazer? De 0 a 10, qual o seu nível de comprometimento com o que está acontecendo aqui? Se a chamada da escola sabatina do CRM fosse feita com essa pergunta aqui, seria totalmente diferente. Tá bom? Quanto você está efetivamente empenhado com este processo? Bom, pensa nessa frase aqui. Meu dia está difícil. Qual seria a pergunta correta para essa frase? Como deixar seu dia fácil? O que mais? Como você está se sentindo? Oi? Por que seu dia foi difícil? Não está sendo tão direta, não são perguntas fechadas. Como está seu dia? O que você pode fazer para melhorar o seu dia? Tem alguma coisa que pode salvar o seu dia? O que você teria que ter feito que, se fizesse, melhoraria o seu dia? Vocês entendem, gente? Vamos platicar um pouquinho mais? Se fosse para eu colocar uma pergunta aberta, está chovendo hoje? Essa é aberta ou é fechada? Fechada. Está chovendo hoje, como é que eu tornaria uma pergunta aberta? Perfeito. Para a segunda, você está bem? Como que eu inverteria? Exato. E não dá uma resposta assim, sim, não, bem, chovendo. Pergunta aberta. Dá diálogo. Ela abre a porta para o diálogo. Essa pergunta, você está bem? Como é que a gente faria uma pergunta aberta?
Perfeito. Como você está se sentindo? Onde você trabalha? Está trabalhando? Mas todas as perguntas que vocês fizeram é sim ou não? Não, ou o nome da profissão. Que mais? Com o que você trabalha um pouquinho mais, mas ainda tem... Me fale um pouco sobre sua área de atuação. Vocês perceberam, gente? Me fale um pouco sobre o seu trabalho. Me fale um pouco sobre onde você atua. Vamos lá. Vocês três trabalham juntos? Como é que eu transformaria? Legal, olha, vai dar passo para um bom diálogo aí. Legal também. Ó, você gostaria de fazer outra coisa? Perfeito. Quais são seus objetivos profissionais? Legal. Me fale então sobre o seu sonho, porque se você perguntar assim, seu sonho era esse, você vai falar sim, não. Qual é o seu sonho? Me fale um pouco sobre o seu sonho. Você conseguiu atingir o seu sonho? Tá, mas me fale um pouco sobre o seu sonho. Beleza. Você gostou deste exercício? O que você achou sobre o exercício? Me fale um pouco sobre o seu conceito, sobre o que a gente fez. Ok? Boa, é uma pergunta bem aberta. Isso aí vai dar pano para manga, hein? Existe alguma pergunta? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? Nem sei como é que ficaria, sendo muito sincero para vocês. Mas vocês entenderam a questão, né? Em vez de você fazer uma pergunta que fecha o assunto, você faz uma pergunta que abre muito mais. E eu queria terminar com essa frase aqui. O Bill Hybels, ele estava numa conversa com o David Ferguson, o autor desse livro. E o David Ferguson estava perguntando sobre o sucesso de igrejas, o sucesso, como essas igrejas chegavam até o sucesso. E ele disse que era uma consequência dos seus próprios líderes. E o Bill Hybels disse que essas igrejas tinham sucesso porque os líderes sabiam fazer perguntas. Nós precisamos de igrejas que os líderes possam fazer boas perguntas. Exatamente. Vamos treinar? Pega a folha que você pegou aí, que você já tem. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que nós